sempre pensa em vida como sendo baseada em carbono. Não pode ter um outro tipo de vida? Boa pergunta, né, cara? Por que o carbono é esse elemento, né? Parece mágico, né? Cara, tem várias coisas. O carbono, ele é um elemento que ele consegue fazer 4 ligações. E além dele conseguir fazer 4 ligações, você consegue ir juntando uma molécula com outra e formar uma cadeia muito grande. Ah, entendi. Os outros elementos, você não forma uma cadeia tão grande, eles quebram. É um elemento base, o carbono. Isso. Então, o carbono, para ele for... A vida, ela é complexa, ela precisa de uma cadeia grande. Entendi. Então, tem um outro elemento na tabela periódica que funciona igual ao carbono, que é o silício. Por isso que tem várias coisas que falam assim, não, pode ter vida baseada em silício, ao invés de ser em carbono. Mas é por causa dessa propriedade dele. E por que não em algum outro elemento que não tem aqui, que só tenha, por exemplo, em algum lugar? Em algum lugar. Então, é difícil a gente ter um elemento que a gente não conhece. Os elementos químicos, e aí vem de um negócio muito interessante, cara. Aí eu vou ter que aumentar um pouquinho a história. Uma estrela, quando ela é muito grande, ela explode numa supernova. Todo mundo já deve ter ouvido falar, supernova. Sim. A supernova, quando tem essa explosão, ela joga todos os elementos no universo. Então, o cálcio que está aí no seu osso, o ferro que está no seu sangue, um dia esteve no centro de uma estrela. E aí ela explodiu, esses elementos grudaram numa nuvem de poeira, essa nuvem de poeira transformou no Sol, o Sol criou os planetas e nós estamos aqui hoje com esses elementos que se transformaram, que foram criados numa estrela. Entendeu? Então, não tem outros elementos. São esses elementos. Mas não tem uma Às possibilidade... vezes tem um ferro no centro de uma estrela dele ali. Obrigado. Obrigado, Roger. Que delícia, Roger. Você viu recentemente que um pesquisador encontrou eu vi essa semana isso, encontrou um elemento redondo e ele especula que possa ser alienígena. Isso aí é muito legal. Vocês viram isso, não? É assim, esse pesquisador chama Avi Loeb. Ele é um astrofísico de Harvard. Isso. E ele acredita que existam outras civilizações. E aí, o que acontece? Ele descobriu lá no Oceano Pacífico o ponto aonde caiu um meteoro. Exato. E aí ele falou, pelos cálculos, ele falou, cara, esse objeto ele não é do Sistema Solar, ele veio de fora do Sistema Solar. Aí ele fez uma expedição. Isso. E aí ele foi lá no local aonde caiu o objeto. Isso. E recolheu um monte de material. Entre esses materiais tem parece uma bolinha de gude, para o pessoal entender. Exato. Parece uma bolinha de gude. Estamos botando a foto aí na tela. Que ele é meio de metal e tudo mais. Pelas análises que ele fez, ele diz que é alienígena. Mas o que quer dizer alienígena? Fora da Terra. Fora da Terra. Aí, beleza. Um meteorito alienígena. O meteorito é alienígena. Mas para ele é ainda mais, é fora do Sistema Solar. Era um objeto que entrou aqui e bateu na Terra e trouxe esse material. E ele chegou à conclusão analisando os elementos do objeto. Isso. A combinação... Aí sim, aí você pegou. O elemento pode ser o mesmo, mas as combinações podem mudar. E aí sim. Então, moléculas, determinados arranjos ali... Aqueles arranjos aí não é terrestre, não é terráqueo. Exatamente, aí sim. E ele chega até a especular, quem sabe não é alguma coisa de uma vida inteligente que fez. Que tenha mandado. Isso Ele aí. chega a especular. Chega a especular isso. A questão é que na ciência, ele fez um artigo, só que ele não publicou, ele não submeteu para outros cientistas analisarem. Ele publicou, está lá no site dele, qualquer um pode ler, e agora a gente espera que ele publique para outros cientistas analisarem. Aí vai ter uma grande validade. Por enquanto está na especulação. Na Lua, recentemente, vira uma pedra também, uma rocha, num formato diferente. Isso, esse Avi Loeb que estudou ela. Tem gente aí. cagando na Lua, será? O pessoal tá É o Oumuamua. O Oumuamua que é aquele, tem aquele formato, esse formato aí mesmo que você falou. Quem realmente